Bom dia a todos. Bom dia. Estamos iniciando mais uma reunião nossa de domingo. Com muita alegria aqui hoje recebendo o Arnaldo, do Grupo Espírita dos Humildes, lá do Castelotto, segunda vez que ele vem aqui. Primeira vez com uma das palestras mais assistidas no YouTube, todo mundo gostou. Então, me senti na obrigação de chamá-lo de novo, porque o conhecimento desse cara aqui é top. Isso é maneiro. Então, antes de mais nada, vou pedir a Terezinha para fazer a nossa leitura, por favor. É do livro Conduta Espírita, do Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz. Perante o passe. Quando aplicar passes e demais métodos da terapêutica espiritual, fugir à indagação sobre resultados e jamais temer a exaustão das forças magnéticas. O bem ajuda sem perguntar. Lembrar-te-se de que, na aplicação de passes, não se fazem precisa a gesticulação violenta e respiração ofegante, ou o bocejo de contínuo, e de que nem sempre há necessidade do toque direto no paciente. A transmissão do passe dispensa qualquer recurso espetacular. Esclarecer os companheiros quanto à inconveniência da petição de passes todos os dias, sem necessidade real, para que esse gênero de auxílio não se transforme em mania. É falta de caridade abusar da bondade alheia. Proibir ruídos quaisquer, baforadas de fumo, vapores alcoólicos, tanto quanto ajuntamento de gente ou a presença de pessoas irreverentes a sarcásticas nos recintos para assistência e tratamento espiritual. Tratamento espiritual de ambiente poluído, nada de bom se pode esperar. Interromper as manifestações mediúnicas no horário de transmissões do passe curativo. Disciplina é a alma da eficiência. Interditar sempre que necessário a presença de enfermos portadores de moléstias contagiosas nas sessões de assistência em grupo, situando-os em regime de separação para o socorro previsto. A fé não exclui previdência. Quando oportuno, adicionar o sopro curativo aos serviços do passe magnético, bem como o uso da água fluidificada do autopasse, ou da emissão de força socorrista à distância por meio da oração. O bem eterno é bênção de Deus à disposição de todos. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Mateus 5:23. Obrigado, Terezinha. Vou chamar o Nelson para fazer nossa prece de abertura. Então, meus irmãos, bom dia a todos. Feliz por estar aqui presente nessa casa e com vocês. Vamos então levar nosso pensamento para vibrarmos por esta casa, pelo palestrante que hoje vai fazer a sua oratória, por tudo, Senhor. Principalmente agradecer por esta oportunidade. Isso é um privilégio que nós estamos tendo, de termos conhecido nessa encarnação o Espiritismo. Então que a gente possa fazer jus a este privilégio. Muito obrigado, Senhor, por esta casa, por esta oportunidade, pelos nossos irmãos que aqui frequentam, pelos tarefeiros que não medem esforços para que esse lar funcione.
Só queremos agradecer, Senhor. Que a luz recaia sobre essa casa, sobre todos nós, levando, após que sairmos daqui, para os nossos lares, nossos familiares. É tudo de bom, Senhor. Muito obrigado, que assim seja. Assim seja. Arnaldo, o culto é seu. Tem até meia-noite. Vou falar até às 5, às 10. Bom dia a todos. Bom dia. Rapaz, era importante ali, ó. Esse ali é lá dos humildes, tá? É. Então, um abraço a todos. Eu sou Arnaldo, um abraço a todos em nome da diretoria, dos sócios e frequentadores do Grupo Espírita dos Humildes. Fica a rua Pedro Vogel, Sobrinho, 157, bairro Castrioto, lá no Bimbi. Em maio do ano que vem completaremos 100 anos de existência e espero que essa casa também se mantenha firme aí para chegar também aos 100 anos. O nosso tema de hoje é o passamento. O passamento é a morte, a desencarnação para nós espíritas. Mas passamento por quê? Porque o passamento é uma transição. Então hoje que dia que é? Dia de quê? Comemorar os mortos, não é? Então eu vou falar para vocês aqui a dificuldade de se reconhecer a morte. É difícil reconhecer quando essa pessoa está morta, tá? A não ser que o rolo compressor passe em cima dela. Aí tem certeza que ela está morta. Vamos ver aí a origem de um termo importante. Vamos ver os tipos diferentes de morte. Se pode até escolher hoje, tá? O tipo de morte aqui, eu vou dar aqui os tipos. Falou? Pode escolher. Vamos falar sobre a melhora da morte. Vamos saber aqui se morrer dói. Quer saber isso? Se morrer dói? É importante. Vamos saber se morrer dói. Vamos saber as sensações daqueles que morreram, porque só eles podem dizer sobre isso. Vamos falar aqui brevemente sobre a cremação. Muita gente tem dúvidas sobre isso. E, para a gente aqui encerrar, eu vou fazer com vocês um treino para a morte. Alguém quer fazer treino para a morte aí? É bom fazer, tá? É bom estar preparado. Quer fazer? É bom fazer. Então nós vamos dar por último aqui um treinozinho para a morte. Então a morte, o conceito dela é a cessação da vida e manifesta-se pela extinção das atividades vitais. Isso aqui não está muito correto não. Crescimento, assimilação e reprodução do domínio vegetativo, apetites sensoriais do domínio sensitivo. Essa é a morte segundo o dicionário. Para o espírita, no âmbito da nossa doutrina, a morte é o desprendimento total do espírito do corpo físico, em consequência da ruptura dos laços fluídicos que prendem ou ligam um ao outro quando há o falecimento. No passado se havia muita dificuldade em diagnosticar a morte, muito. Quais eram os métodos, vocês sabem? Encostava o ouvido no peito, se o coração não estivesse batendo, estava o quê? Quem falou do espelhinho aí? 10 para você. Se usava um espelhinho, colocava o espelhinho aqui à frente à boca ou nariz, se não embaçasse, Não está respirando. morto. Outro, bota a mão no sujeito, está gelado. Está o quê? Vocês confiam nesses métodos? Não. Eu já vi também pingar éter no olho. Pingar éter no olho. Eu já vi fazer isso. Antigamente era podia. Isso aí, são os métodos antigos. Quem acha que é confiável esses métodos? De jeito nenhum, nenhum desses métodos aí são confiáveis. Hoje a ciência já mostra que o coração pode estar batendo, a respiração funcionando, a temperatura do corpo corporal está elevada e o indivíduo está morto. Que tipo de morte é essa? Né? Só essa é a verdadeira constatação da morte. Mas para o espírita está totalmente morto?
Está ou não? Não. Ainda não está morto. Vamos adiante. Então, diagnosticar a morte é assunto para profissionais. Profissionais. Não adianta um de nós aqui chegar, morreu. Só no caso, né? Realmente, igual eu falei, vem um rolo compressor, passa em cima de você, da vítima, aí você pode realmente afirmar, esse aí morreu. Mas fora isso, a morte deve ser diagnosticada por profissionais, por pessoas competentes, porque o sujeito ainda pode estar vivo. Agora eu vou falar de coisa velha aí, quem é mais novo me desculpe. Quem lembra do ator Sérgio Cardoso? Lembra? O caso dele foi um caso emblemático na década de 70. Ele sofria de uma doença chamada catalepsia. Me lembro até da novela que ele estava fazendo. Isso. E aí, o médico dele estava viajando. E ele foi dado como morto. Foi sepultado. Feitas homenagens. Era um artista famoso, tá, da televisão. O médico chegou de viagem. Qual foi a primeira providência do médico? Desenterrar. Exumar o corpo. E quando abriram a tampa do caixão, ele havia comido parte da mão, porque ele não estava o quê? Morto. Ele não deixou indicação nenhuma que ele sofria da doença. E ele foi sepultado ainda vivo. Tá? Foi um caso de repercussão nacional aí no Brasil, porque ele era um ator da Rede Globo, né? Ele estava fazendo uma novela, Antônio Maria, ele era português. Antônio Maria, novela, né? Português. Então, caso emblemático. Caso emblemático. Então, a dificuldade de reconhecer a morte, ela é tão velha quanto o mundo. E as pessoas passaram a notar isso, que algumas pessoas, quando eram exumadas, tirava-se o caixão para enterrar o próximo. Não é isso que a gente vive hoje em dia? Você pensa hoje em dia que vai ficar sepultado para sempre. A maioria de nós vai ficar lá o nosso corpinho durante o quê? 3 anos. 3 aninhos. Depois nós vamos dar vaga para quem? Para outra pessoa, porque o nosso mundo está cada vez mais populoso, está cada vez mais cheio de indivíduos que morrem todo dia. Hoje são em torno de 7 milhões de seres humanos. Errei ou não? Quase 8 já. 8. Quase 8. Quase 8. Então vamos dizer que a média mundial de vida seja 70 anos. A cada 70 anos são sepultados 8 milhões de pessoas. 8 milhões. É muita gente? A gente não tem nem noção. Petrópolis vai chegar aí a uns 300 mil habitantes, né? O cemitério já não dá, já dá problema. Imagine 8 milhões de habitantes. Então, quando as pessoas passaram a notar que através da exumação, através de lá dentro do sepulcro, da maneira que a pessoa foi alojada, alguns não haviam morrido de fato. Indícios fortes mostravam que haviam sido sepultados vivos. Então criou-se o velório. O velório foi criado por isso, sabia, pessoal? Por esse motivo. Por não saber-se da constatação real da morte da pessoa. Então passou-se a velar. Né? O que é velar? Acender vela? Não. Velar é vigiar. Vigiar. Então, normalmente, levava-se a pessoa para a cozinha e colocava em cima da mesa. E se esperava ali 2, 3 dias para ver se aquela pessoa não voltava a viver. Sabia que foi assim que foi criado o velório? Velório é uma precaução. Ainda acontece de pessoas acordarem no velório? Acontece? Acontece com uma certa frequência, tá, pessoal? Pessoas idosas que de repente estavam lá sendo veladas e acordam. Às vezes por breves instantes. Câmeras captam isso, tá? Quando não é um movimento involuntário do corpo, um pequeno flash que a pessoa acorda e morre. Tá?
Crianças pequenas que também sofrem esse tipo de problema costumam também ser retiradas na hora do sepultamento. Então é necessário velório? Hein? É importante? Você gostaria que fosse feito velório para o pessoal ter certeza que você morreu, ou preferia que te enterrasse o mais rápido possível, ou cremasse você? Então é melhor, pessoal, se você não morreu uma morte de uma doença muito grave, ou de um acidente que realmente teu corpo foi totalmente destruído, é bom você ser velado aí durante um certo tempo. Hoje, por problemas comerciais, né, e pela alta produção de mortos, se quer rapidinho sepultar a pessoa, né? Ou para se livrar logo daquela responsabilidade. Mas é bom a gente dar um aguardo aí, esperar até o outro dia seguinte para sepultar. Inventa uma história lá para o Papa defunto, que tem parente longe, aí ele vai aguentar o velório até a parte da tarde do dia, por uma precaução. Então, no passado, hoje a gente tem copo de vidro, não tem? Copo de plástico, copo de vidro, mas sempre foi assim? Não. Então, no passado havia muito copo de estanho é um metal. E aí, devido a esses pratos e copos de estanho, as pessoas eram envenenadas por esse material. Chegou uma época, né, em que as pessoas não comiam nem tomate, porque colocar tomate no prato de estanho, a acidez desencadeava uma reação química e que deixava a pessoa, né, no chão, num estado de narcolepsia. E a pessoa, devido àquele uso, depois que com o tempo se descobriu, desses artefatos, eram sepultadas vivas. Já pensou? Pelo uso do copo de estanho, prato de estanho, que era assim no passado, tá? E a pessoa ficava no chão e era sepultada. Depois que se descobriu isso, durante muito tempo, o uso do tomate era feito com muito cuidado. Sabiam disso, não? Era feito com muito cuidado, tá? Era feito com muito cuidado. Então aquilo induzia, né, a bebidas alcoólicas de acidez, aliadas a esse material, induzia a pessoa a narcolepsia e ela era sepultada. Ignorância do conhecimento da morte, ignorância das reações químicas, e aí, imagina, durante séculos, quantos foram sepultados vivos? Queria ser sepultado vivo? O velório, pessoal, foi a primeira precaução para se ter certeza que não se estava sepultando uma pessoa viva. Mas aí, né, aquelas pessoas que ainda não acreditavam que pensavam ainda na possibilidade de que a pessoa poderia estar viva, eles criaram uma nova função no cemitério. Qual era? Nova função. Sininho. Esse rapaz está podendo assim. Primeiro se colocou pessoas vigiando. À noite, né? Ou durante o dia, pessoas circulando no cemitério. E aí, de vez em quando, um lá despertava no túmulo. E essas pessoas morriam de susto, tá? Você queria uma função dessa? Ficar vigiando se o cara está realmente morto. Então, pessoal, essa precaução foi trocada por um sino. Se amarrava, né, lá no braço do indivíduo, uma cordinha, por um furinho no caixão, e sob a sepultura, um sino. E aí, quando alguém acordava, tu deu um trimirique meio estranho e passou alguém perto de tu.
Quando alguém acordava, balançava o braço, e aí criou-se o termo, meu inglês é ruim, hein? Saved by the bell. Significa salvo pelo sino, né? Ou salvo, a gente hoje quem gosta de boxe, né? Salvo pelo gongo, né? Quando toca lá o gongo na luta de boxe, o cara às vezes deixa de ser nocauteado e é salvo, né? Isso surgiu nos túmulos para que se evitasse que as pessoas fossem realmente sepultadas vivas. Então essa é uma precaução que todos nós temos que ter com os nossos entes queridos e conosco mesmo, porque isso ainda, infelizmente, acontece? Acontece. Opa, se for uma pergunta muito comprida, eu não vou responder não, só no final. Uma pessoa da minha família desde passado. Aham. E quando abriram o túmulo, 2 anos depois, a menina estava perfeita. Cabelo, a pele. Ah, esse é um outro fenômeno. Esse é um outro fenômeno. Desfez. Esse é um outro fenômeno para uma outra palestra. Mais uma palestra. Então, salvo pelo gongo. Mais uma curiosidade sobre a morte. Sabiam disso? Sabiam da cordinha? Sabiam dos vigias? Né? É legal. Tá? Então, nós chegamos finalmente aqui aos tipos de morte. Geralmente, a pessoa que é leiga, ela considera só dois tipos de morte, né? A morte matada, e qual é a outra morte? Morte morrida. Então a morte matada é a morte o quê? A morte natural, né? Por doença, por velhice. E a morte morrida, não, morte morrida, né? Eu inverti. E a morte matada é na guerra, no atropelamento, no envenenamento, no homicídio. Então nós vamos ter aí a morte natural, que se nós pudermos escolher, é o melhor tipo de passagem, de passamento, né? Ela vai se dar pelo esgotamento total dos nossos órgãos. Nós sabemos que, vocês sabiam que a cada 7 anos a senhora tem um corpo novo? Sabia? A cada 7 anos. A cada 7 anos, todas as células do nosso corpo se renovam. Menos os neurônios. Menos os neurônios. Só que isso é ruim, porque já viram o documento original? Ele é bonito, né? Mas se eu tirar a xerox dele, ele é igual ao original? Aí se eu tirar a segunda xerox da xerox, é legal? Por isso que a gente vai mudando, porque a cada 7 anos nós somos uma xerox do que eu era originalmente. E dali a 14 anos, né? Aí se a gente pegar o álbum e for olhar no espelho, meu Deus, esse aqui não sou mais eu, né? Nós somos a xerox. Quando eu tiver 70 anos, quantas xerox minhas eu já tirei? 7, né? 7 xerox. Então eu não vou ser igual àquele garotão. 7 não, 10. Perdão, estou ruim de matemática. Já vai ser a 10ª xerox. 10ª mudança, igual a cobra, né? Muda a pele. Vai ser sua 10ª xerox. 10ª. Então faz as contas aí, quantas xerox você já fez de você mesmo. Então a morte natural é a preferida. É o esgotamento do corpo. Né? A pessoa fala que quer viver para sempre. Chega igual a minha mãe lá, está com 97 anos internada no hospital. Não tem mais mobilidade, não consegue mais comer, não ouve mais direito. Enxergar, enxerga bem, tá? Enxerga pra caramba. Não ouve mais, não sente mais o gosto da comida. O último sentido de paladar que a gente perde é o do doce. Por isso que o idoso, muitas vezes você dá comida, ele tá ruim, tá muito salgado, tá muito... Quem tem idoso em casa aí sabe como é, né? Porque você vai perdendo tudo. Você não aguenta mais botar o sapato. Alguém quer ficar na terra assim? Hein? Seus amigos já partiram todos daqui do mundo. Todos. Tudo aquilo que você gostava
já foi ultrapassado, né? Já se tornou coisa obsoleta. Então, esse é o melhor método de partir da terra, a morte natural. Morrer como um passa, e muita gente gostaria de morrer dormindo, acordar morto, né? Olha os termos que se criam em torno da morte. Então é o modo preferível. Mas infelizmente, pessoal, nem todos nós vamos desencarnar dessa maneira. Que existe o karma. E no karma, muitas das vezes, você vai, né, sofrer um tipo de morte que você infligiu a alguém. Então rezem para que vocês não tenham feito muita maldade, para que não sofram mortes terríveis. Venha então a morte provocada. A morte provocada, ela às vezes é inconsciente e é algo que eu não posso controlar. Eu não vou ter esse controle sobre a morte provocada. Eu brigo com alguém, tá? Sou mais forte que ele, vou agredir aquela pessoa e acho que eu saio muito vitorioso, né? Porque eu sou mais forte. Aí ele, magrelinho, vai em casa. Esse rapaz ali é magrelinho, vou pegar ele como exemplo. Pois você não estava aí para me receber, senti sua falta, hein? Não quero explicação. Aí ele pega um revólver. Existe fortão contra bala? Músculo à prova de bala existe? Não existe, né? Então, só o super-homem. Então, a morte provocada é aquela que você vai procurar, e quem procura? É o sujeito que você fala para ele: para de fumar. Meus cunhados, eu acho que eu devo ter sido fumante em outra vida e morri disso, porque hoje em dia eu tenho horror a cigarro. Mas minha filha pequenininha assim, né? Via os tios fumar, aí ela com 4, 5 anos virou para os dois e falou assim: tio, tu é burro? Aí ele: que é isso, menino? Olha ali na televisão, fumar mata, né? Fumar destrói. E aí fumar perto de criança ainda é um péssimo exemplo. Então existe ainda, existe ainda a morte que nós provocamos, né? Pelo excesso de comida, pelo excesso de trabalho, pelo excesso de esquentação de cabeça, por sofrer antes das coisas acontecerem. Sabia que a gente sofre mais antes das coisas acontecerem do que quando ela acontece? Está se matando. A gente se mata de várias maneiras, a gente provoca o nosso fim de várias maneiras diferentes. Uma morte nova, essa realmente é a constatação mais perfeita da morte, que é a morte cerebral. Ela foi descoberta na segunda metade do século XX, né? Que o corpo pode estar ainda no seu funcionamento, mas o sujeito realmente não tem mais nenhuma possibilidade de reinicialização, de reativação do corpo. Vou contar outra história velha. Vocês lembram do antigo presidente Collor de Mello? A mãe dele foi hospitalizada e ela ficou sendo sustentada por máquinas, e eles tinham grana. Continuaram mantendo ela no melhor hospital e ainda viva por máquinas. Já havia sido constatada a morte cerebral e a família insistiu. Só quando o corpo dela começou a necrosar, começando pelas extremidades, ficar insuportável, aí mandaram desligar os aparelhos. Então, quando for constatada a morte cerebral, é o período que você tem para fazer a doação mais rápida possível dos órgãos, porque os órgãos vão estar ainda, os órgãos físicos vão estar vivos, vão estar em condições de ser doados. É o período ideal para a doação do órgão. Então o médico chegou para você, constatou que um ente querido seu
está com morte cerebral, constatada por uma junta de médicos, você pode tomar todos os procedimentos que ele não vai voltar. Você pode desligar os aparelhos, que ele não vai voltar. E você pode beneficiar. Alguém sabe aí quantas pessoas podem ser beneficiadas com a doação de órgãos de um único indivíduo? Hein? 7 a 8 pessoas pode ser beneficiada, tá? Com a doação de órgãos. Então, se houve a morte cerebral, pode tomar toda a providência que realmente a pessoa não vai voltar, tá? Não vai voltar. Temos um outro tipo de morte. Esse assunto está muito mórbido? Ainda bem, estou deixando ele mais levinho. Outro tipo de morte muito comum, tá, pessoal? Que é a morte súbita. Alguém quer arriscar que é morte súbita? Não, infarto não é morte súbita, não. Acidente. A pessoa, na mais plena saúde, tá? Deixou o bebezinho lá para dormir. Isso é comum em crianças pequenas, tá? Deixou a criança lá, olhou toda hora, botou câmera. Hoje em dia, quando minhas crianças eram pequenas, não tinha nada disso. Hoje a mãe pode ficar no quarto, olhar a criança por câmera, né? Botar aquele bebê conforto, né? Se o neném chorar, ouve lá no rádio, né? Põe a criancinha, vai chegar lá, a criança se foi. É a chamada morte súbita, sem nenhuma causa. No auge da saúde, sem explicação, tá? Morte súbita. Isso acontece também entre atletas. É muito comum acontecer com atletas, tá? Então vai lá, faz todo tipo de exame, é uma pessoa que se cuida, toma medicamento, faz exercícios, mantém lá o cardiologista, nutricionista, tudo em dia e morre. Tá? Não acha nenhuma causa autópsia, não acha. É a morte súbita, é comum. O sujeito pode ser chamado por Deus a hora que Deus quiser. Não há a história do homem que construiu os celeiros, amontoou tudo nos celeiros. À noite ele se sentou na varanda, num dia assim bonito, e falou: meus celeiros estão cheios, eu posso dormir tranquilo. Naquela mesma noite, né? É Jesus que narra isso. Olha a história tenebrosa de Jesus, não sou eu não. Naquela mesma noite, Deus o quê? Chamou a sua alma, né? Chamou o seu espírito. É a morte súbita. Deus quer nos levar e vai nos levar. Tá? É comum isso, tá bom, pessoal? Morte súbita. E por último, esse tipo de morte não queiram ter de jeito nenhum. Se conhecerem alguém, tira da cabeça da pessoa. O espírita sabe que é o pior tipo de passamento. Qual é? Suicídio. A galera aí está esperta. Tá? Se conhecerem alguém, tente de toda maneira demover a pessoa. Está muito comum esse tipo de morte. Na nossa cidade, então, é terrível, pessoal, terrível. Um sábado bem cedinho, eu acordei, fui na feira, parei o carro lá na Paulo Barbosa, fui até a loja Americana, que a loja Americana, essa loja abre cedo, né, quer ganhar dinheiro, fui lá. Aí estou passando ali pelo Shopping Pedro II, Shopping Santo Antônio, né, que é do lado. Estou passando o Shopping Santo Antônio, escuto um barulho, todo mundo correndo, nem fui lá ver, né? Um sujeito com a vida bem equilibrada, dinheiro no bolso, família bonita, casarão, foi lá, estacionou, subiu, falou com uma pessoa responsável, parou o carro, chegou no último andar lá do estacionamento, se jogou, foi o barulho que eu ouvi. O médico mora na primeira casa da servidão que eu moro, vinha ele subindo, dei carona, ele meio abatido. O que aconteceu? Um amigo meu, médico, vida equilibrada, solteiro, tá? Que às vezes a mulher faz a gente pular, tá? Às vezes é o marido, às vezes é o marido, às vezes é o marido, às vezes é o marido. Para empatar, às vezes é o marido, né? Solteiro, né? Aí muita gente fala assim: pô, mas solteiro, 50 anos, bem de vida.
Com os pais na sala, de repente, conversando com os pais, ele parou, foi até a sacada e na frente dos pais se atirou. Ninguém sabe o motivo por que ele fez isso. Ninguém sabe os problemas íntimos que cada um traz. Então, se você notar essas tendências suicidas, no jovem é muito comum ele começar a arriscar seus braços. Olha, se o jovem anda muito com capuz, com blusa de manga comprida e o maior calorão, vai lá olhar os braços dele, tá? Porque começa com alto flagelo, com tentativas, com prestobarba. Tem gente que tenta, não quer, tá sem medo, mas o prestobarba ajuda a treinar, né? Mas ninguém vai se matar com prestobarba. Mas o prestobarba ele pula o estilete, pula para a faca e se mata. Não queiram morrer através de suicídio. Porque aí, pessoal, mesmo todos os órgãos vitais estando desligados, o espírito não se desliga do corpo, não se desliga. Ele fica preso ao corpo, ele sente a decomposição, ele sente o frio, o gelo de estar dentro de uma daquelas gavetas do cemitério, dentro de um túmulo, às vezes mal vedado, aonde a água enche e cobre o corpo, tá? Ou sobre a terra, quando ele é enterrado em uma cova rasa, e aí até os animais vêm revirar o corpo daquela pessoa que foi sepultada numa cova rasa. Conta isso para aquele que quer se suicidar, dá livros para ele, apavora, porque é muito difícil ajudar um espírito de um suicida, muito difícil, tá? Chico Xavier tinha uma amiga muito querida que se suicidou e ele implorava o Emmanuel para ajudar. E o Emmanuel fala: por enquanto não adianta, Chico, por enquanto não adianta. E o Chico, ele insistiu. Emmanuel então, durante o sono, pegou o Chico Xavier e entraram assim para dentro da terra e ele mostrou ela: olha aqui onde ela está, dentro do caixão, junto com o corpo, se debatendo, havia se envenenado, dilacerando ainda a garganta espiritual com as unhas, sentindo a sensação do veneno que ainda corroía, sentia a corrosão do veneno do seu corpo. Aí o Chico realmente viu que não tinha, até que ela se arrependesse daquilo, como ajudá-la. Precisou Emmanuel levar ele lá. Tá? Então não queira esse tipo de morte. Morte natural melhor, provocada se você tiver karma, não tem jeito. Cerebral pode doar os órgãos. Morte súbita, quando Deus quer te chamar. E suicídio, nem pensar. Richard Simonetti, um autor espírita encarnado, ele fala sobre a melhora da morte. Quem já acompanhou pessoas aí até ela desencarnar? Alguém já? A gente fica mais calejado, não fica? Quem me quiser de acompanhante, me fala no final da minha historinha aqui que eu vou contar. Acompanhei meu sogro no hospital. Quando ele estava comigo, ele partiu. Acompanhei o meu pai no hospital. Quando ele estava comigo, ele partiu. Acompanhei minha sogra no hospital. Quando ela estava comigo, ela partiu. Agora eu estou acompanhando minha mãe. Alguém aqui quer que eu acompanhe quando estiver no hospital? Quer ou não? Eu até evito falar isso quando eu estou tomando conta, porque vão pensar que eu sou serial killer. Não é? Não corro esse risco. Então, pessoal, existem pessoas que têm um conhecimento da vida espiritual, não é porque é melhor que os outros, não. Tem uma mentalidade sobre a morte que vai ajudar aquela pessoa a fazer a passagem. Eu lembro muito o caso aquele cantor que da dupla sertaneja, Leandro e Leonardo, né? Qual foi que morreu? Foi o Leonardo. Foi o Leandro. Ele tinha um câncer, descobriu um tumor gigantesco nessa região aqui. E aí, pessoal, não tinha mais jeito. E milhares de fãs do lado de fora lá da casa dele, orando para que ele ficasse bom. E era o karma dele. Era a maneira que ele tinha que partir.
Uma doença, quem já acompanhou pessoa com câncer aqui? Alguém já acompanhou? Horripilante, a morte por câncer, tá? E aquelas pessoas todas dando vitalidade. Ao invés de diminuir o sofrimento dele, estavam fazendo o quê? Que ele ficasse alimentando para que o corpo dele, com as vibrações, para que o corpo dele ficasse. Outro foi o Papa João Paulo II, que também custou, ele estava muito doente, custou desencarnação. Imagina o mundo inteiro, você precisando morrer, e o mundo inteiro, através de orações, jogando uma cordinha em você, para você, o mundo inteiro católico. Os espíritas também oram pelos católicos. Amarrando uma cordinha para você ficar na terra. E você, pelo amor de Deus, deixou embora, né? Então o espírita, ele sabe que chegou o momento da pessoa. Ninguém fica aqui na terra para semente, fica. Então você tem que estar lá junto e pensa assim, seja feita a vontade de Deus. Se tiver a hora que eu possa ajudar aquela pessoa com as minhas vibrações, para que as cordas que prendem ela a esse corpo que não vale mais nada, se desatem, se desprendam. Então o espírita, mas não deixa os outros saber não, né? Tu tá aqui orando para minha mãe morrer? Não fala não. Porque a gente tem que estar lá orando para ajudar o desprendimento da pessoa, porque a gente já sabe, o espírita já sabe que chegou a hora daquela pessoa, mas tem pessoas que não, né? A pessoa já está com 99% do corpo queimada. Eu não quero que ele... Então o Richard Simonetti diz que nós, vivos, somos egoístas, e somos egoístas. Olha as frases dele aqui. Diz o Richard Simonetti: meu marido não pode morrer. Tem muita mulher que não pensa assim não. Ele é o meu apoio, minha segurança. Está pensando no marido? Está pensando em quem? Em si. Que ele é meu provedor, né? Ele é a pessoa que a torneira dá problema, ele conserta. Está pensando não no marido, mas nas utilidades que o marido ou na esposa, né? Por isso o sujeito tem que ser independente. O homem tem que saber cozinhar. Ele sabe cozinhar? Eu sei disso. Você sabe também? Então hoje o marido tem que saber cozinhar, a mulher tem que saber cozinhar. Vai aprender, está se mexendo aí, né? O homem tem que trabalhar, a mulher tem que trabalhar. O homem tem que cuidar dos filhos, a mulher tem que cuidar dos filhos, porque amanhã, quando o outro faltar, ou a mulher faltar, senão vai ficar o quê? Na mão, não vai ficar naquela dependência. O ser humano tem que aprender a ser independente. Então aquele que é dependente, egoísta, quando o outro morre, ele não vai lamentar o amor, a pessoa querida, ele vai lamentar a utilidade. Aí vai dizer essa frase assim. Aí a mesma coisa, minha esposa querida, o marido, não me deixe, não poderei viver sem você. Aí você vai lá consolar o amigo. Meu pai, que eu vou contar uma história particular. Meu pai, ele viveu com a minha mãe 26 anos, se separou, viveu com uma outra senhora 26, ela infartou, né? E aí, quando ela infartou e ele ficou sozinho, ele já estava com 80 anos. Meu pai ficou arrasado. Durante 30 dias, todo dia eu ia na casa dele preocupado com ele, todo santo dia. No 30º dia, eu bati a porta e vi uma senhorinha atender. Aí ele atrás, essa aqui é a Mariquinha, ela vai viver comigo. Homem fica sozinho? Fica. Não sei por que a mulher fica, o homem não fica. Não sei por que a mulher fica, me explica, né? Aí a dona Mariquinha valeu muito, ajudou que a gente cuidasse dele durante mais 7 anos, quando ele partiu. Então, pessoal, esse não pode viver sem você é muito relativo. Vê o André Luiz. André Luiz, quando foi permitido que visitasse a casa dele, né? Depois de tanto tempo, ele chega lá, tem um espanhol lá na casa dele. Quem é esse espanhol na minha casa, né? A mulher recomeçou a vida. Então, deixe aqueles que ficaram na terra o direito, pessoal, de continuar a vida, buscar a felicidade, arranjar
um companheiro ou uma companheira, tá? Porque a vida continua. Não seja egoísta. Nunca mais vou viver, eu quero morrer junto. Fica uma semana junto com o corpo para você ver se vai querer continuar com aquela pessoa. Deixa lá na tua casa, no teu quarto, uma semana para ver se você vai querer ficar com ele para sempre. Vai querer? O corpo em decomposição? Poxa, agora eu já chorei bastante, pode enterrar. Ilusão. E ele ainda fala: meu filho, não se vá, você é muito jovem, que será da minha velhice sem o seu amparo? Então, pessoal, quem tem filho aí, ó, vocês não abrem o olho, tá? Porque acha que o filho vai cuidar da gente? Hein? O que vocês acham? Hã? O filho até vai, mas a nora vai? O genro? Pode ser que até o filho cuide, né? Mas será que a nora vai cuidar? O genro vai cuidar? Então, prepare o seu futuro, sua velhice, a sua vida, tá? Ah, e quem aí não casou ainda, vai casar, já casaram? Saiba que o noivo não vem sozinho não, tá? É um pacote. É o sogro, a sogra, o tio, a tia. Quando você o aceitar, tem que aceitar todo o pacote que vem junto, para depois não reclamar, né? Você acha que vai só ficar com ele? Não, vem todo mundo junto, vem a família. E se a família for numerosa, então você está lascado, né? Está lascado. Então conheça bem, Então o Richard Simonetti diz que essas pessoas são retentores, prende o outro que precisa partir na terra. Então que a gente não seja retentor daqueles que precisam partir, ficar todo dia chorando, perturba. Vocês sabiam que eu falei isso na outra palestra, o vivo assombra o morto. Toda vez que você está chorando aqui, ele está lá no mundo espiritual, lá, vivendo a vida dele, aí de repente ele olha para o lado: mãe, a senhora está aqui de novo me assombrando. Cada vez que a mãe chora na terra, vai lá para o cantinho chorar, ela aparece para ele lá no mundo espiritual, e ele está lá trabalhando, e ela aparece lá, e ele: mãe, pelo amor de Deus, a vida continua, segue a tua vida, adota uma criança, trabalha numa creche, ajuda outras mães, tá? Porque o vivo assombra também o morto, assombra, tá? Você quer virar assombração? Hein? Aí quando você chega lá no mundo espiritual, que vai chegar a tua vez, aí os amigos do teu filho vão falar assim: nossa, vem aquela assombração, chegou no nosso mundo agora, te assombrou durante 30, 40 anos, tá? Lembra do morto querido no dia do aniversário, no dia do finados, no dia do Natal, mas liberta ele. O corpo, a terra já o libertou. Então seja você também a pessoa que vai libertá-lo, tá? E não ser uma assombração, tá? Uma assombração para ele. Então, pessoal, a gente vai para o hospital. Quem já ficou com gente no hospital aí? Né? Aí você vai com a bolsona enorme, né? Vai lá levar fralda, vai levar roupa, vai levar pijama, lençol de cama, que o jeito tem que levar tudo para o hospital, né? Ursinho. Aí você fica lá esperando a pessoa, até que uma hora aquela pessoa dá uma melhorada, diz o Richard Simonetti. É a melhora da morte. Cuidado, quem estiver no hospital der uma melhorada, tá? Aí aquela pessoa relaxa: poxa, agora eu vou para casa, vou levar esse monte de tralha aqui para lavar, né? Vou trocar um monte de cumbuca, não sei, né? A gente vê no hospital um monte de cumbuca. Aí leva aquilo tudo, aí pede para uma outra pessoa dar uma olhadinha, né? Igual acontece comigo. Aí eu vou lá dar uma olhadinha. Na hora que aquela pessoa vai embora para casa, finalmente, né, os médicos espirituais, graças a Deus, aquela pessoa foi com todas as cordas que prendia aqui o doente, agora a gente vai levar. Aí eles vão lá calmamente, desprendem o corpo da pessoa e, na ausência dos retentores, levam a pessoa embora para o mundo espiritual. Aí essa pessoa chega lá e ainda fala assim: que? Tu não olhou direito? Ela morreu na tua vez contigo, né? Ainda te culpa pela morte da pessoa que já estava condenada pela doença, pelo problema. Então é muito comum, pessoal, o doente acorda: me dá aí um café com leite, pão com manteiga, hoje eu estou me sentindo bem. É um sinal, tá? É um sinal para que... Todo mundo cai nisso até hoje. Todo mundo cai, né? É um artifício do mundo espiritual para poder
desligar aqueles que precisam. Então, Richard Simonetti chama isso da melhora da morte. Morrer dói, agora eu vou adiantar um pouquinho para acabar na hora. Morrer não dói, pessoal. O corpo sofre mais durante a vida do que na hora da morte, tá? Ele sofre mais durante a vida inteira. Quem é a mulher aí que fez parto natural? Dói menos morrer, tá? Quem é homem aí já teve infarto? Não, cálculo renal. Dói menos morrer, tá? Eu com 13 anos eu tive apendicite, que é uma dor. Não, apendicite é uma dor horrível, lembrou bem. É. Morrer dói menos, tá? Ah, Dói menos. Quem já sofreu queimadura grave aqui, o osso quebrado, morrer dói menos, tá? Então não se preocupe. Geralmente, quando não é por uma doença longa, que é melhor morrer também assim, quando é um tiro, um atropelamento, uma pancada, uma queda, o desprendimento é rápido. E em geral, a maioria de nós entramos num estado de inconsciência quando a gente se desprende do corpo. Algumas sensações descritas pelos espíritos na hora da morte. Todos afirmam terem se encontrado no mundo espiritual novamente com a última forma da existência. Nós chegamos lá igualzinho nós somos. Não criamos asa, não criamos chifre nem rabo e nem ficamos vermelhos. Não ganhamos harpa, continuamos com a mesma aparência do momento em que nós morremos. Podemos levar cicatrizes, tá? Eu vou dar um exemplo. Assim que Jesus fez a passagem dele e ele se apresentou para os apóstolos, ele ainda trazia as marcas da morte. Qual eram? Então, nós podemos levar ainda algumas cicatrizes do modo que nós morremos, como André Luiz levou uma ferida enorme no intestino. Mas aquilo no mundo espiritual desaparece com o tempo. Desaparece com o tempo. 2. Terem ignorado durante algum tempo que estavam mortos. A maioria que não é espírita, o espírita rapidinho ele saca que morreu. Mas quem não é espírita, demora, tá, pessoal? Demora a ficha cair. Vira o filme Ghost? Ele morreu, mas continua indo atrás do assaltante, não foi? A maioria é assim. Vão ficar com fome, vão ficar com sede, vão pensar na hora do trabalho, vão aparecer lá no trabalho, eu estou aqui, ninguém está me vendo, eu falo com as pessoas, e é assim, tá? É assim. 3. Haverem passado no curso de crise agônica ou pouco depois pela prova da reminiscência sintética de todos os acontecimentos da existência que acabavam. Então é muito comum passar como um filme na nossa mente toda a nossa vida. Se isso acontecer contigo, já se prepara, você está chegando do outro lado. Passa tudo, rápido, toda a nossa vida, todos os detalhes, todos os pormenores na mente daquele que está fazendo a passagem. Do mesmo jeito que tem aqui, né? Na minha época não, mas na minha época não, era o médico, era a parteira e a mãe da gente. Mas hoje em dia está o vovô, a vovó, equipe cinematográfica. Quando você chega, o neném chega, né? Tem não sei quantas pessoas na sala, pediatra esperando. No mundo espiritual é a mesma coisa, pessoal. Quem viveu uma vida equilibrada vai ter recepção do lado de lá. Quem fez o bem aos outros, aquelas pessoas que você beneficiou, todos vão estar lá te esperando. Você vai ser recebido, tá? Você não vai chegar numa rodoviária sem ter ninguém, não. Vai ter uma tabuleta lá, como é que é o nome? Janaína vai ter uma tabuleta. Aqui é o além. A ficha vai cair rapidinho para tudo, tá? A gente vai ter gente esperando, tá? Muitos vão acordar numa cama de hospital, porque muitos de nós vamos cair numa inconsciência que vamos ser levados e vamos acordar num leito no mundo espiritual. Alguns de nós vão chegar e vão achar um mundo tão radioso que vão ter que tampar os olhos assim para a gente poder avistar o mundo espiritual. Mas muitos de nós vão chegar nas regiões trevosas, aonde a gente vai olhar para todo lado e só vai ver escuridão, gritos, né? Desespero. Então procura viver para ir para o meio luminoso, tá? Porque senão tu vai cair na escuridão.
e outros afirmam terem passado por um túnel de luz. Tá? É muito comum isso. Foi o Ernesto Bozano que relatou isso a primeira vez. E a gente vê isso muito em filme. A pessoa vê aquele túnel de luz, lá no final a pessoa assim, venha, venha. Então se você reconhecer o túnel, vai, tá? Não volta não. Senão você vai cair e voltar para a terra aqui, para a dor, para o leito, para o uso de fralda, tá? Imagina, sei lá, na fralda a pessoa tendo que botar comida na sua boca. É melhor ir para o túnel, é ou não é? Tá? Quanto à cremação não vai dar tempo de falar, vocês vão ficar curiosos aí, mas o Emmanuel recomenda, tá? O espírita pode pedir a cremação, eu vou pedir, tá? Mas tem que ser atestado por dois médicos e esperar 72 horas para ser cremado. Esperar 72 horas por quê? Por aqueles motivos que eu falei no início, para ter certeza que o indivíduo foi, tá? Mas a lei diz que nós temos que ser reconhecidos por dois médicos a nossa morte e tem que esperar 72 horas, a lei brasileira. Agora, para a gente encerrar, faltando 2 minutinhos, eu vou acabar na hora, talvez passe um minutinho, vocês me desculpem. Desculpa esse rapaz aqui, que ele é o chefe aqui hoje. Treino para a morte. Tá? Outro dia aí me chama que eu vim falar sobre cremação. É um assunto bem quente. É um tema quente. Treino para a morte, tá? Então vamos encerrar com a página aqui. Querem treinar para morrer ou não? Já estão lascados mesmo com o assunto, então vamos treinar. Né? Quem falou isso foi o irmão X, né? Humberto de Campos, no capítulo do livro Cartas e Crônicas. Lembremos-nos de alguns detalhes sumamente valiosos para todos nós, cada um de nós, enfrentarmos a morte com tranquilidade. Diz-nos ele, primeiro passo do treinamento, tá? Quer anotar não? Quem quer anotar não? Está gravando, né? Comece a renovação dos seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer carne dos animais. Nós vamos ver isso lá no André Luiz. Hoje eu acordei, comi lá um pão com mortandela e café com leite, num copo da Ferrari que eu ganhei no posto de gasolina. Antes de eu sair, bebi água. Minha esposa está fazendo um almoço lá, não sei o que é, eu sei que ela comprou aquelas batatinhas redondas para fazer uma salada daquelas batatinhas. Vou almoçar. Aí à tarde vai ter a sobremesa que ela fez, um bolo, vou comer de novo. E aí mais água, né? No almoço já tomei refrigerante. À noite eu vou comer, que sobrou do almoço, sobrou alguma coisa aí do almoço, não é assim que a gente faz? E antes de dormir, para garantir, eu pego um biscoito maisena e levo para o quarto, né, para de noite se eu sentir fome, e uma garrafa d'água. Faço isso todo santo dia, durante 80, 70, 80 anos. O que vai acontecer comigo no dia seguinte que eu morrer lá para o meio-dia? É fome, meu Deus, é sede, porque eu não comecei a me adaptar à vida espiritual. Ele vai passar perto de mim, não vou sentir nada. Ela vai passar, minha fome vai passar. Eu vou andar atrás dela, eu não vou sentir fome nem sede, mas eu vou estar usando ela como prato humano, como copo humano, como piteira humana, né? Então a gente já tem que ir se desprendendo, quando já sabe, desses hábitos. Os excitantes largamente ingeridos constituem perigosa obsessão. Para de fumar, para de beber, para de usar droga, senão você vai andar atrás das pessoas que têm esses vícios. Você vai virar um vampiro, tá? Isso é o vampiro, é aquele que suga a energia dos outros, que rouba a vitalidade através da pessoa. Aí a pessoa, estou com uma fome danada, eu almocei, mas estou com fome. Por quê? Ela tem uma parasita, mas é um lombrigo? É um espírito que está faminto, recém-desencarnado, e que vai saciar os seus desejos através de você. Tá? Não se renda à tentação dos narcóticos. Não se renda. Tá? Larga os vícios, porque são os que mais atraem espíritos atrás de nós.
deixe o seu testamento em dia, tá? Porque senão quem ficou na terra vai te assombrar, vai correr atrás de você. Às vezes a mãe tem lá um paninho que ela tinha em cima da mesa, já deixa, se tiver mais de uma filha, ou o paninho é seu, a cumbuca que fica em cima, o jarro é da sua irmã, porque senão você no mundo não vai ter sossego por causa daquele pano que você não deu. A mãe deixou isso para mim, deixa tudo dividido, tudo resolvido, tudo definido. Senão vão te assombrar no mundo espiritual, tá? E lá a gente quer sossego. Não se apegue demasiado aos laços consanguíneos. Ninguém nos pertence. As pessoas não nos pertencem. Criamos nossos filhos para o mundo. O meu esposo vai estar comigo ali, mas se ele ficar viúvo ou minha esposa, já fala para ela em vida: minha filha, ó, você pode arranjar um louro, 2,10 metros, olhos azuis, se eu morrer. Porque tem que ser melhor, né? Liberta já a pessoa, deixa as opções livres, tá? Deixa livre a pessoa. E convença-se de que se você não experimenta simpatia por determinadas pessoas, há muita gente que suporta você somente com muito esforço, né? Então, é o que eu digo lá para a minha mãe, para os doentes que eu fiquei comigo: se ajuda no tratamento, ajuda o enfermeiro, me ajuda, não fica reclamando, não seja, é igual o Chico Xavier no avião gritando, né? Ai meu Deus, valha-me Deus. Aí o Emmanuel: morre, Chico, mas morre com educação. Isso é um conceito que serve para a gente. Porque às vezes a gente está lá, deitado, sofrendo, podia ficar quietinho, né? E fica cobrando: você não vem me ver, você não está aqui, você não cuida de mim direito, né? É complicado. Passei 5 minutos, vocês me perdoem. Isso não é motivo para ninguém morrer, tá? Ter passado 5 minutos. Muito obrigado. O Arnaldo mesmo para falar sobre um tema cascudo como esse de uma forma tão leve, tão divertida. No Dia dos Mortos, né? Trazer um tema como esse e conseguir passar dessa maneira realmente não é para qualquer um, não. Obrigado. Obrigado. Mais ou menos para não ficar vaidoso, mais ou menos. Foi muito legal. É bom a gente ter essa consciência, né? Porque nós somos espíritos imortais, nós estamos aqui de passagem. O corpo é só matéria, o corpo vai ficar por aí. A gente carrega essa responsabilidade com a gente, principalmente perto daqueles que não têm essa consciência. Então, é bom a gente ter uma chacoalhada, parar para pensar nisso de vez em quando, porque às vezes nem o espírita para pensar nisso, né? É bom a gente pensar, porque vai chegar um momento que a gente vai precisar colocar esse conhecimento em prática, seja para nós mesmos, seja para algum ente querido. Então, é uma reflexão bem importante. Para não me alongar muito, então vamos encerrando aqui a reunião desse domingo. Nesse dia especial que muitas pessoas nesse momento estão nos cemitérios, achando que os seus entes queridos estão lá, nós estamos aqui. Então vamos enviar boas energias para todos aqueles que nós conhecemos, que nós estimamos e que já deixaram esse planeta. Vamos enviar boas energias para essas pessoas. Então vamos à nossa oração de encerramento. Pai Celestial, te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui reunidos. Te agradecemos pelos ensinamentos aqui passados, aqui relembrados. Te pedimos, Pai, que reforce a nossa fé, a nossa esperança, a nossa certeza da continuidade da vida, a nossa certeza do futuro, para que isso possa nos ajudar e
possa nos permitir ajudar cada vez mais o nosso próximo. Pedimos, Pai, por todos aqueles que nós amamos, que já se encontram no plano espiritual. Sabemos da certeza do reencontro. Nos dê força para esperar pacientemente o momento, pois sabemos que essa distância temporária é apenas um segundo na eternidade. E sabemos que precisamos passar por isso pela nossa evolução, pelo nosso crescimento. Abençoadas sejam todas as pessoas que estão sofrendo nesse momento, que estão em luto, que amargam a dor de uma perda, entre aspas. Pedimos, Pai, que envie anjos de luz para acalmar o coração dessas pessoas. Pedimos que sua fé no futuro seja fortalecida. Assim, nesse clima de paz e de harmonia que essa casa nos oferece, pedimos para que possamos encerrar essa reunião e que as pessoas que aqui estiveram saiam melhores do que chegaram e que levem essa energia positiva àqueles que não puderam vir. Muito obrigado, que assim seja. Isso aí, teremos o passe ali no saída embora.